Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou Antônio Martins de Farias, sou analista institucional com visão democrática. Minha responsabilidade é com a democracia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike. Há muito tempo que eu não falava isso. E continue se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado aos inscritos e aos que ainda vão se inscrever. Bom, hoje são, até esqueci, acho que são 15 de abril de 2026. Eu vou pedir desculpas porque a qualidade do vídeo hoje não será boa, em decorrência de que eu estou sem luz desde 6 horas da manhã, tá? A luz vai e volta, vai e volta, vai e volta. A cada 5 minutos ela cai. Me falaram que tem um poste que pegou fogo na rua, na proximidade, então com certeza hoje será um dia difícil para mim aqui, onde eu moro, em Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, eu peço antecipadamente desculpas porque eu programei falar, né? Nós já estamos em época de eleição, eu fiz uma crítica muito severa no vídeo passado sobre a questão da estabilidade, do silêncio do presidente Lula. E nesse vídeo eu gostaria de fazer também uma avaliação sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Como nós sabemos, né, o Flávio Bolsonaro é filho de Jair Bolsonaro, é a única coisa que o credencia a ser candidato a presidente da República, não nada mais, né, nada mais. Ele teve uma vida iniciada lá no Rio de Janeiro, né, como deputado estadual, como vereador, depois como senador e pouca atividade parlamentar. Não é um senador de destaque, não tem um discurso feito, não pesa com ele apenas isso. O mais grave de tudo são os negócios não muito explicados, né, das rachadinhas que ele montou lá no esquema, as homenagens que ele fez a policiais que não merecem o respeito da sociedade brasileira, especificamente da sociedade do Rio de Janeiro. Mas a gente precisa de dizer que ele é candidato da direita, tem chance de ganhar a eleição. Não tenha dúvida que o presidente Lula vai, sem dúvida nenhuma, encontrará dificuldade em vencer esse ano. A eleição estava quase como garantida, mas com o surgimento da candidatura de Flávio Bolsonaro, direita previu, né, se vê, as pesquisas estão prevendo um crescimento do Flávio Bolsonaro. Não quero aqui entrar nesse mérito, quem A ou B, quem merece. Não, isso é uma decisão do povo, uma decisão de quem vai, né, decidir os destinos do nosso país. O fato é que nós precisamos ficarmos alertas em decorrência da conjuntura nacional e também da conjuntura mundial, né? Você vê a direita agora teve uma derrota franglorosa, né, com a questão lá do Viktor, lá da Hungria, né, que depois de 16 anos, 10 ou 16 anos, ele tem uma derrota na eleição. E esse homem, ele era muito aliado, né, de Jair Bolsonaro, muito aliado de Donald Trump. E Donald Trump está fazendo essa loucura que nós estamos vivendo, essa guerra que isolou o mundo. Essa é a grande verdade, né? O Donald Trump destruiu o mundo do ponto de vista ideológico, do ponto de vista geopolítico, né? Estava isolado, ontem mesmo ele isolou-se, parece que a primeira-ministra da Itália rompeu com ele em decorrência da agressividade que ele fez contra o Papa, que foi uma estupidez, né? Mas não há de se esperar nada nobre de Donald Trump, né? Mas voltando a Flávio Bolsonaro, a direita no Brasil ela continua muito dividida, né? Temos candidatos como o Caiado. Eu acho que eu não vou falar sobre Caiado, porque Caiado é muito conhecido, todo mundo sabe, né? Caiado foi governador, foi senador, foi candidato a presidente da República em 1989, quando ele surgiu lá na UDR, União, não sei o que lá, Ruralista, né? União Democrática Ruralista, eu acho que era a expressão UDR. E a gente tem esse currículo de Caiado, ele disse que fez um bom governo em Goiás. Eu nunca mais eu fui a Goiás. Goiás é um estado que merece muito respeito, é um estado
de uma população fantástica, né? Especificamente Goiânia, Anápolis, que são as cidades maiores, né? Tem uma violência muito grande, uma pobreza generalizada e grande, assim, muito voltado para o agronegócio, né? Então, é uma região diferente, não dá para a gente analisar quem administra bem Goiás se administrará bem o Brasil, né? O Flávio Bolsonaro, ele está no governo do Rio, né? Porque essa confusão toda no Rio de Janeiro, esse compactuamento com o crime organizado é o partido de Flávio Bolsonaro, o partido de Bolsonaro. O Castro, né, que renunciou para não ser caçado, é sem dúvida nenhuma aliado de Flávio Bolsonaro. Possivelmente, se está 4-1 o voto, a decisão no STF para decidir se a eleição para eleger o sucessor de Cláudio Castro, nesse mandato tampão, que vai até o dia 5 ou 6 de janeiro de 2027, será eleições diretas ou eleições indiretas. Eu opto pela eleição indireta, mesmo sabendo que, se for a eleição indireta, vai permanecer. É muito bom. O Rio de Janeiro são 13 milhões de eleitores, tem no Rio de Janeiro, e com certeza quem ganhará na Assembleia Legislativa é o candidato de Flávio Bolsonaro, que é o Ruas, né? Que é oriundo lá de São Gonçalo, um dos currais eleitorais, né? Muito forte, uma concentração de eleitor muito grande em São Gonçalo. Acho que tem 1 milhão ou 2 milhões de pessoas, tem uma boa votação. E isso o que acontece? Se o Ruas for eleito, é a Caixa do Estado do Rio, né, que vai cair em favor de Flávio Bolsonaro. Então, a campanha de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro será muito mais viável, muito mais fácil se esse Ruas, a eleição, né, para o mandato tampão do governador do Rio de Janeiro for indireta. Eu defendo a Constituição, eu não defendo apenas o candidato. Eu acho que deve prevalecer a Constituição. A Constituição prevê que o mandato, a eleição é indireta, então cumpra-se a Constituição, né? Estão decidindo se o STF, se o TSE decidiu antes da renúncia ou depois da renúncia, mas isso não vem o mérito da questão. O que diz a Constituição, que é o mandato que termina por menos de 2 anos do prazo, para terminar os 4 anos, a eleição é indireta e acabou, na minha opinião. Né? Não vamos depender da interpretação do TSE. Tudo bem que se respeite a decisão do TSE, mas, na minha opinião, a eleição tem que ser indireta. Até porque, imagine, você vai convocar uma eleição, nós temos eleição em outubro, eleições gerais, né, para a próxima legislatura, que é de 4 anos. Aí você tem uma eleição no Rio de Janeiro, a mesma estrutura, né, 13 milhões de eleitores, com confecção de urnas, né, com instalação. Quer dizer, vai criar uma despesa muito grande para um estado deficitário como é o Rio de Janeiro. Né? Isso realmente é muito. Eu acho que a eleição tem que ser na Assembleia Legislativa, até para evitar o custo elevado. Nós vamos fazer 2 eleições em questão de 2 meses no Rio de Janeiro. Né? Muito complexo isso. Né? Vamos trabalhar pelo lado da economia. Mas o que me assusta no Flávio Bolsonaro, se ele for presidente da República, é a falta de preparo. Ele não tem preparo nenhum, porque ele nunca exerceu um cargo no executivo, ele nunca trabalhou na vida. Né? É uma pessoa que está simplesmente se candidatando porque é filho de Jair Bolsonaro. E também as suas loucuras, porque ele já declarou, né, não estou inventando, ele disse que tem um golpe de Estado, ele já está programando um golpe de Estado. Por quê? Porque ele disse que se o STF, o primeiro ato que ele fará é anistiar os envolvidos no 8 de janeiro e o pai, né, tirar o pai da cadeia. O que vai acontecer? O STF vai se pronunciar, porque alguém vai recorrer ao STF, dizer que é ilegal, é inconstitucional a anistia dada por ele, e o STF vai dizer que não, que mantenha as prisões. Aí o que acontece? Ele disse que eu tenho que usar a força e vou dar um golpe de Estado. Como o pai é golpista, o filho também será golpista. Não pode negar, gente. Eu não posso negar que Jair Bolsonaro é um golpista. E o pior de tudo é que nós estamos vivendo uma situação aí que é complicado, porque você ter Bolsonaro golpista, ok, tudo bem, foi preso, foi condenado, tá, né?
Tem um filho de Jair Bolsonaro? Ok. Agora, a sociedade brasileira está apoiando Jair Bolsonaro. A grande mídia, como Rede Globo, como o Estadão, a Folha de São Paulo, estão fazendo de tudo para destruir as instituições. E destruição das instituições significa fracasso e a desmoralização da democracia. Né? Por exemplo, ontem esse relatório, desculpa, hoje o vídeo é meio genérico, porque eu estou sem roteiro, né? Porque eu estou sem eletricidade. Ontem o relatório de uma CPI no Congresso Nacional, no Senado. Uma CPI que foi proposta, criada, empossada para apurar o crime organizado. Ora, o que é que eles fazem? Um relatório só indicia os ministros do STF. Ô cara pálida, peraí, mas quais os crimes do STF? Nenhum. Até agora ninguém provou nenhum crime contra qualquer ministro do STF. E como é que esse senador, desculpa o termo, abro aspas, sem vergonha, fecho aspas, de Sergipe, o estado que eu respeito, indicia exatamente os ministros do STF? É para desmoralização da República. É o golpismo que está em pleno vigor no Brasil. Não tem cabimento uma CPI que foi criada com o propósito de averiguar o crime organizado, a influência do crime organizado nos poderes da República. Eles indiciam apenas os ministros do STF. Sem provas. Porque não tem prova nos autos, não tem ainda um crime, tem as conversas do ministro tal, o patrocínio do banco tal ao Congresso de fulano em Lisboa, tudo bem, isso pode ser imoral, mas não é ilegal. O Congresso, promovido lá pelo ministro, que todo ano em Portugal, lá que chamam de, né, que tem até um apelido, pode ser patrocinado por qualquer banco, por qualquer empresa. Eu acho desmoralizante, imoral, mas não é crime. Uma instituição, uma empresa privada, de capital privado, banco, promover ou pagar despesas lá de um evento de um Congresso Nacional, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode ser imoral? Pode, porque é claro que chega uma ação dessa no Supremo, né? O ministro vai dizer, poxa, vamos dizer assim, eu vou amenizar a minha situação. Apesar de que as decisões do Supremo, no meu entendimento, até agora são todas elas muito bem fundamentadas. O problema é que a generalização contra o Supremo é que as pessoas não leem as decisões do Supremo. Porque os ministros são influentes. Tem um viés político dentro do STF, nunca neguei isso, nem negarei. Mas acontece, gente, que as decisões dos ministros do STF são decisões pautadas na legislação, especificamente na Constituição. Não é o ministro sozinho que escreve 100 ou 200 páginas num voto. É um conjunto de juízes, de técnicos judiciários, de pessoas preparadas, com a ajuda hoje da inteligência artificial. As decisões do Supremo são todas elas muito bem fundamentadas. Cabe a você, advogado, jurista, contestar, mas com fundamentos. A dizer que, como eu ouvi hoje numa rádio de São Paulo, que dizendo que a ladruagem no STF não existe. Me desculpa, mas eu não posso ir na onda do povo. Não que o povo esteja errado, não, mas é que o povo não lê as decisões do STF, que são fundamentadas, estruturadas. Pegue todos os votos, gente, os votos dos ministros são publicados no Diário Oficial da União. Entre no STF que você tem todos os votos. São 100, 200 páginas. Se você não gosta de ler, não leia. Não vá. Agora, não acuse sem provas. Dizer que tem roubo no Supremo sem provar é covardia, é desonestidade. A mesma coisa como fez aquele Alexandre Vieira. Acho que é Alexandre Vieira, o senador pelo estado de Sergipe, pelo meu querido Sergipe, que indiciar os ministros do STF sem provas.
Sem provas. Quer dizer, é uma constatação da má-fé, da desonestidade que estão inventando, criando para desmoralizar as instituições. Não é a defesa de Lula, não é a defesa do Alcolumbre, não é a defesa de Hugo Mota, não é a defesa dos ministros do STF. Eu aqui defendo as instituições. O Congresso Nacional é a pior casa hoje do povo, que é a casa do povo e está desmoralizada pela qualidade ruim dos políticos. Mas a instituição Câmara e Senado precisa de respeito. O Palácio do Planalto, que é ocupado hoje pelo presidente Lula, como presidente da República, a gente tem que respeitar. O presidente Lula representa a instituição presidente da República. É um cargo de muito respeito. Da mesma forma como é o Fachin, o aquariano Fachin, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas instituições eu as defenderei sempre, porque essa defesa é a sustentação da democracia. Quando eu desmoralizo, como ontem, por exemplo, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro tinha que depor, não depois, não compareceu lá para se defender. Ele pode acusar o STF de ter sido processado? Não, ele não se defendeu, ele não quis se defender. Por que não quis se defender? Ele acha que está protegido lá nos Estados Unidos. Não está. Olha o que fizeram com o Ramagem, Alexandre Ramagem. Ah, você está feliz com a prisão? Não, estou triste, gente. Alexandre Ramagem é um jovem, acho que era delegado da Polícia Federal, não sei se perdeu o cargo, acabou a vida dele por uma ideologia que ele não vai ter respaldo. Bolsonaro vai abandonar em algum momento. Se é que não já o abandonou. E ele achava que estava seguro nos Estados Unidos. Olha como não está, que está preso. Não sei o destino dele. Da mesma forma como a Carla Zambelli destruiu a vida dela. Uma jovem, bonita, deputada, uma das mais votadas de São Paulo, por causa de uma bobagem, ela vai ficar 4 ou 5 anos presa. E acabou a carreira política dela. Eu lamento isso. Mas a culpa de quem? A culpa de um hipócrita, de um golpista chamado Jair Messias Bolsonaro. E que a elite brasileira está comprando essa ideia de golpismo. Porque a imprensa toda a grande mídia, gente, está defendendo o golpe. A imprensa toda, porque ela quer vender, ela quer impacto. A imprensa ela não está preocupada com o Brasil, ela está preocupada em vender a informação. E cabe a nós analisarmos essa situação. O Brasil não vive um mundo maravilhoso. O Brasil vive numa crise. O Brasil vem desculpa a expressão, numa gangorra, crescendo e caindo há muitos anos. O governo, desde 2002, o governo do Brasil não tem governo. Ah, mas você está acusando o PT? Sim, o PT não governou. Porque o PT só quis benefício dele. Você vê, hoje tem no Estadão, enquanto tinha luz, estava lendo a coluna do Estadão, que Lula, para sustentar a virada política dele, destruiu várias carreiras políticas, como o Guimarães lá do Ceará, que queria ser candidato ao Senado, e ele o fez ministro, no lugar da Gleisi Hoffmann. Então o PT trabalha para ele, Lula trabalha para ele. Não trabalha para o país. Então, o Brasil não vive um momento bom. Né? Nós estamos no processo eleitoral, vamos entrar no processo eleitoral, junho, julho, que é amanhã, que hoje já são 15 de abril, a primeira quinzena já se foi, do mês de abril, né? E o país não tem futuro. O país não tem um projeto, o país não tem governo. Essa é a grande verdade. Né? Por quê? Porque as pessoas estão voltadas para elas, voltadas para uma detonando a outra. Porque você precisava de ser candidato a presidente da República. Todo mundo tem direito a ser candidato a presidente da República, mas tem um projeto do país, para o país. Não uma intriga como está sendo. Porque essa campanha vai ser entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula vai ficar nessa mesma, vai ser pior do que 2022. Isso não leva o país a lugar nenhum. O Lula prometeu em 2022 que faria um governo para todos os brasileiros.
Porque ele foi eleito por uma frente ampla, uma frente democrática ampla, que não queríamos, porque nós sabíamos da estupidez de Jair Bolsonaro, que ele ia dar um golpe. Nos unimos para eleger Lula. Né? O que Lula fez? Fechou-se no Palácio do Planalto, governa para si. Governa com alinhamento com pessoas como Maduro. Né? Ele trouxe Maduro, fez um escândalo, até no vídeo passado eu falei do outro, não é, era Maduro, né? Nicolás Maduro, não o Hugo Chávez, eu citei muito. Eu queria me referir a Maduro, me referir sempre a Hugo Chávez, que são as mesmas coisas, ditadores da mesma forma. Não, o alinhamento é estratégico, no meu ponto de vista, completamente errado do governo brasileiro com o resto do mundo. Porque não está pensando que as relações exteriores do governo do Brasil é uma relação pessoal, ele tem 2 ministros, nós temos 2 ministros das relações exteriores. O assessor especial, que é a Amorim, e o Vieira lá no Itamaraty, que não canta nada. Quem determina a política internacional do Brasil é o Henrique Amorim. Não é Henrique Amorim, não, esqueci. É Amorim, agora não sei o nome dele. Esqueci. Então, porque o governo precisa, né, de governar para o país, mas não se governa. Da mesma forma, Jair Bolsonaro governa para a família dele. Por que Flávio Bolsonaro é candidato? Flávio Bolsonaro é candidato, gente, para se manter no holofote político. Porque se Flávio não for candidato agora e a mulher de Bolsonaro for candidata ao Senado pelo Brasil e ganhar, quem vai para o holofote é a esposa do Jair Bolsonaro e a família. Eles vão ficar sem mandato. Agora, a família, porque Eduardo enlouqueceu, está lá nos Estados Unidos traindo a pátria. Né? O Eduardo podia ser candidato a senador, diz que é candidato a presidente da República. Se ele perder a eleição, ele fica sem mandato. O Carlos Bolsonaro pode perder a eleição lá em Santa Catarina para Esperidião Amin. Quer dizer, aí só sobra o Renan, né? O Renan Bolsonaro, que parece que vai ser candidato a deputado federal por Santa Catarina. Então, a família Bolsonaro, ele não está preocupado, Flávio Bolsonaro não está preocupado no Brasil. Cadê a candidatura a vice de Flávio Bolsonaro? Que ele disse que tem que arrumar uma mulher para chamar o voto feminino. Porque ninguém vai, quem vai, qual é a mulher que vota numa família Bolsonaro? Uma pessoa machista, uma direita machista, uma direita supremacista, como é essa direita. Eles queriam até indicar uma pernambucana, uma traidora da pátria, uma Tércio, não sei o que lá, Tércio é a traidora da pátria, que ela apoiou o golpe de 8 de janeiro. Devia ter sido caçada, porque ela não merece ser deputada federal. Se tivesse uma comissão de ética correta, adequada, ela tinha sido caçada, porque ela fez publicações no dia do 8 de janeiro a favor do golpe de Estado. E um deputado e uma deputada que é democrático não pode defender golpe de Estado, porque defender golpe de Estado é defender a ditadura, e ditadura não prevalece no parlamento. Que quando é um governo autoritário, é um governo de um só. Então é preciso que a gente tenha um pouco de honestidade. A questão política, gente, ela parte da honestidade. É você que tem que decidir. Se você acha que um golpista como Jair Bolsonaro e o filho dele pode ser presidente da República, problema seu. Não vou interferir, você vota em quem você quiser, a escolha é sua. Agora nós temos que arcar com as consequências. Como eu falei, tenho pena, tenho dó, lamento, acho que a palavra pena e dó não são adequadas. As palavras pena e dó não são adequadas. Eu lamento pessoas como Carla Zambelli, que perderam a sua vida, como esse Ramagem, que perdeu a sua vida pessoal, a sua vida política, como aquele que foi ministro da Justiça, aqueles condenados pelo golpe de Estado, em nome de uma ideologia de uma pessoa hipócrita, de uma pessoa ditadora, pessoa autoritária, que nem Jair Bolsonaro. E a gente votar ainda nessa direção, me desculpe, aí a decisão é sua. Eu tenho compromisso de defender a democracia.
Eu tenho o compromisso de defender as instituições. No dia que o Supremo Tribunal apurar que o ministro do STF, seja ele qual for, cometeu algum crime, no dia que provarem, porque até agora não tem prova. O ministro Dias Toffoli, que tem não sei o quê, viajou de jatinho, viajou... Isso não é crime, gente. É imoral, mas não é crime. Vocês me desculpem. Se o ministro Alexandre de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes tem grandes negócios lá com o Banco Master, eu não quero aqui colocar, não estou dizendo que, que eu sou a favor, sou contra. Que não é adequado, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos ser honestos. Se você tivesse uma ação que vai ser decidida no Supremo Tribunal Federal, e você sabe que tem um filho de um ministro que é advogado, que atua, você vai me contratar como advogado aqui de Santa Cruz, que ninguém me conhece, que nunca fui a Brasília, nunca almocei com o ministro do STF, nunca almocei com o ministro do STJ, é claro que você vai contratar o filho do ministro. Vamos parar de hipocrisia. Vamos trabalhar com honestidade. Brasília não é um conjunto de freiras. Brasília é uma cidade das grandes tramóias, desculpa o termo grosseiro, das grandes negociações de lobby, essa palavra inglesa que significa fazer, negociar com o Congresso. Gente, os lobistas estão lá no Senado, estão na Câmara, estão no TCU, estão no Palácio do Planalto, estão em tudo que é lugar fazendo negócios. Não vamos agora querer que sejam as freiras. Brasília é o retrato do Brasil. Não estou querendo dizer que, gente, a corrupção está generalizada. O poder, chamado poder, o crime organizado já está no poder há muitos anos. E nós não fizemos nada para combater. Gente, já são 27 minutos que eu falei aqui. Vocês, mais uma vez, me desculpem. Hoje foi de um improviso, porque eu estou sem condições de eletricidade para gravar, para ter um roteiro. Mas se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no meu canal e para que ele possa crescer, para que a gente possa. E, aliás, só vou fazer o vídeo daqui a 8 dias, na próxima quarta-feira, que sexta-feira eu não posso fazer, porque eu tenho um compromisso muito cedo e eu preciso, não vai dar tempo eu gravar. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira.